Para a nossa meditação nessa noite, eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor. Efésios, no capítulo 4, queridos. No verso 30 ao 32. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema: não entristeçam o Espírito de Deus. É uma palavra bem simples, querido, mas eu creio assim que é uma palavra que tem muito a falar aos nossos corações. Por isso aí, vamos ler então Epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 30 ao 32. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esta palavra é baseada, queridos, em algumas dificuldades que eu posso dizer para você que também eu tenho. E é por isso que a gente precisa orar antes, né? Mas eu quero dar um aviso aqui que eu me esqueci. Olha só, semana que vem, dia 30 de outubro, estaremos reunidos, querido. Nós não vamos ter reunião, culto aqui, domingo à noite. Nós não vamos ter. Isso é uma coisa inédita na cidade de Livramento. As igrejas irão se reunir. A igreja do Senhor vai se reunir lá no local de eventos Tio Dedé. Vocês sabem onde é, não sabem? Amém? A partir das 19 horas. Ali está 19h30, é erro de copista, na verdade. É 19 horas. Estaremos reunidos lá. Nós teremos esse momento de comunhão com todas as igrejas de Livramento. E vamos ceiar juntamente com os irmãos. Inclusive nós tínhamos marcado uma ceia para hoje à noite. E como vamos ter a ceia na semana que vem, nós já vamos aproveitar e ceiar com os irmãos. Amém, queridos? Então, às 19 horas estaremos reunidos ali para adorar. Vai estar as igrejas da Assembleia de Deus, todas elas vão estar lá, pelo menos assim as que nós tivemos o contato. Igrejas batistas, né, além das nossas aqui, vão estar lá. Também a igreja do Evangelho Quadrangular. E assim, os pastores que nós fizemos o contato e que tem caminhado próximo aí conosco, todos estarão ali presentes. Eu creio que isso é um grande passo no que nós, na direção daquilo que nós temos orado aqui. Pedimos a Deus por um avivamento, não é verdade? E o avivamento começa como, queridos? O avivamento começa assim, ó, como diz o texto ali: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É a primeira vez que as igrejas de Livramento se unem, deixam suas diferenças de lado e ceiam juntas. Proclamam o Senhor, a sua vinda, né? Proclamam a sua morte, a sua ressurreição juntas. E isso é para nos alegrarmos. E estaremos lá, amém, queridos? Glória a Deus. Então assim, não tem culto domingo à noite aqui, né? A gente pode até deixar um cartazinho aí na porta, se alguém chegar, dizendo que nós vamos nos reunir lá. Então no horário do culto aqui, que é 19 horas no domingo, estaremos lá, se o Senhor assim nos permitir. Mas vamos então à nossa meditação nesta noite. Como eu dizia, né, essa palavra é baseada em dificuldades minhas também. Todos nós, queridos, assim, que caminhamos com o Senhor, você que quer caminhar sério com Deus, você vai, é difícil, né? Como eu poderia dizer, alguém que caminha sério com o Senhor, ele chegar em um ponto e dizer assim: não, eu estou bom demais, não tem nada para eu aprender, não tem nada para eu receber de Deus. A pessoa achar que ele já, digamos, chegou aonde deveria chegar em Cristo, é complicado. Sempre nós vamos olhar para a nossa vida e vamos perceber as nossas dificuldades ali.
muitas vezes as nossas limitações, as mazelas da nossa alma. Por isso que eu digo que essa palavra ela é baseada naquilo que eu também preciso a cada dia, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com o Espírito de Deus. Todos nós temos que investir. É interessante que Romanos capítulo 7, ele é marcado, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo ele fica falando algumas coisas assim, dizendo: olha, quantas vezes eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer o bem, eu faço o mal que eu não quero fazer. O verso 18 diz assim: olha, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bom, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, quando nós falamos da nossa caminhada com o Espírito de Deus, diz respeito a isso. Agora, claro, meu querido, Deus não é legalista. A gente sempre diz isso aqui. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus que manifestou o seu amor através de Jesus e por meio da graça, e nós somos salvos pela graça. De outra forma, irmão, vou te dizer, ia ser difícil alguém alcançar a salvação ou qualquer outra coisa. Tudo que Deus faz na nossa vida, querido, é por meio da sua graça e do seu infinito amor e misericórdia. Sempre, sempre, nunca é por merecimento, nunca é por mérito nosso, de maneira alguma. Agora tem uma questão, quando nós pensamos nessa questão então de entristecer o Espírito, né, nesse tema, nós sempre pensamos numa relação, ou aliás, entristecer o Espírito num tipo de relação na vertical, eu e Deus. Aquilo que eu faço entristece o coração de Deus, entristece o Espírito de Deus. Aquilo que eu faço, o pecado que eu cometo e que entristece o Espírito de Deus, a gente sempre pensa assim. E principalmente a nossa ideia é em relação a Deus sempre. Então eu posso pensar assim, que eu estando bem com Deus, eu posso estar, sabe, de mal com o mundo inteiro. Nesse tempo que nós vivemos, desse evangelho ralo, baseado sempre naquela troca, eu sempre tenho falado isso aqui com os irmãos, batido muito nisso, na troca que as pessoas querem fazer com Deus. Às vezes as pessoas elas não querem adorar a Deus, elas querem receber de Deus o que Ele pode fazer por elas. Então eles têm sempre aquela ideia de Ele dar para Deus o que Deus quer e Deus vai me dar o que eu quero. Mas só, querido, aí a pessoa pensa assim: bom, se for para vencer o inimigo, ou se for para Deus mudar, tem que ser o outro. E o meu inimigo que Deus vai me ajudar a vencer é o meu irmão. E Deus vai tirar dele e vai dar para mim. As pessoas no meio de uma dificuldade, quando você tem uma dificuldade com uma pessoa, de repente você pensa assim, que Deus ele sempre vai ter que mexer na vida do outro, né, irmão? Você sempre vai pensar assim: por que fulano fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Por que age assim comigo? Nós sempre pensamos assim. Eu vou falar de mim mesmo, querido. Quando às vezes no meio de uma dificuldade, num relacionamento, alguma coisa, eu penso, por quê e tal, e eu oro, e muitas vezes eu penso, não, por que Deus não muda esta pessoa? Mas quantas vezes na nossa caminhada nós estamos orando: Deus me santifica. Nós estamos aqui há alguns dias, todas as noites, às 19h30, desde a semana passada, já estamos, terça-feira vai completar 15 dias, que estamos aqui clamando por um avivamento. E uma coisa que temos deixado certo aqui, é que o avivamento que Deus, Ele vai fazer em nós,
Não é apenas a gente sair daqui, eu estou avivado, e sair daqui gritando, pulando. É legal se isso acontecer, mas é um avivamento baseado numa transformação do nosso interior, da nossa vida. É um avivamento que vai me levar a amar a palavra de Deus, a temer a Deus, a amar o meu irmão, a cuidar do meu irmão. Isso é um avivamento. Isso é o avivamento que nós desejamos e o que eu creio que o Senhor tem para nós. Então, querido, você chega para Deus e diz: Deus, me avive, eu quero ser avivado, eu quero ser transformado. E aí, meu irmão, Deus muda a minha vida. Agora a gente sempre para naquele ponto, né? O que Deus vai usar para que a minha vida seja transformada? Por exemplo, a palavra fala da história de José. José tem uma história assim bonita, né? Todo mundo gosta, ganhou até uma série, né? De TV, um seriado de TV, José do Egito. E é legal ver como José, como a gente coloca assim, que ele prosperou em tudo, que o deu certo tudo na vida dele, que ele foi injustiçado, mas Deus o honrou, que não importa o que é que o homem faça com você, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer, amém, tudo mais. Só que o que a gente não consegue ver às vezes é a atitude de José antes disso tudo acontecer com ele. Até José chegar naquele homem que estava à frente, sabe, à frente do Egito ali, sendo o segundo depois de Faraó, administrando aquela nação e recebendo os seus irmãos que o maltrataram, tendo poder para mandar matar, para destruir, ou então para prender aqueles homens que tanto mal lhe fizeram, até chegar nesse José, irmão. O que teve que acontecer? O restante da história. E é porque Deus, aí tem aquela ideia, não, Deus prova. Não, querido, a gente tem que pensar numa coisa, porque se eu for pensar na prova que Deus tem para nós, o metal precioso é provado através do fogo. Mas quem aqui quer passar pelo fogo para ser aprovado por Deus? Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa caminhada com Deus, nós pensamos nos desafios para viver uma vida de temor ao Senhor. E por conta até daquilo que a igreja pensa, ela entende do que é o pecado. A gente pensa que o nosso maior desafio na igreja é com a pornografia. O maior desafio na igreja é com a corrupção, o amor ao dinheiro e tantas outras coisas. A gente fica pensando, é aquela pessoa que mente. Mas, querido, entenda, o nosso maior desafio é amar de verdade. O maior desafio é o amor. Não tem igual, irmão. Primeiramente a Deus, porque se eu amo ao Senhor, eu vou viver uma vida de temor a Ele. A minha vida e a minha caminhada com Deus não é baseada numa troca, é baseado no amor. O amor que eu sinto para com Ele. Olha só, querido, Deus não nos fez porque Ele teve um ataque de carência. Oh, eu criei o homem para me adorar. Criei o homem para o louvor da minha glória. Dá aquela ideia de um Deus que está carente lá no céu, sem ter muito o que fazer, vou criar alguém para me adorar. Essa ideia, na verdade, ela vem da mitologia greco-romana, né? Que aquele Deus lá, o Zeus, ele teria criado o homem, porque ele era alimentado, ele recebia a energia do amor do homem. Então, quando o homem o adorava, fazia alguma coisa para Zeus, ele estava bem. Quando o homem deixava, é um resumo de tudo, é isso aí. Quando o homem abandonava, ele ficava mal. E aí vinham as outras coisas, e tem todas as histórias da mitologia romana, principalmente. Mas Deus não é assim, queridos.
Deus ele é e ele tem o que precisa ser nele mesmo. Mas o Senhor nos criou, Ele nos chamou para quê? Deus não nos chamou e não nos criou para amá-lo. Deus nos chamou e nos criou para manifestá-lo. Porque se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, então eu tenho que manifestar Deus. E se eu tenho uma ligação com Ele, se eu tenho uma vida, o meu relacionamento é um relacionamento sério com Deus, eu vou manifestar a pessoa de Deus, eu vou manifestar Cristo Jesus. Porque o amor no nosso entendimento, da maneira como a gente pensa o amor, o ser humano, a gente falha. Porque um dia a gente pode acordar sem amar. É igual aquela questão do casamento. A gente sempre diz aqui que o casamento ele é baseado em duas coisas: amor e compromisso. Amor e aliança. O amor diz respeito à parte do respeito, ao cuidado, ao carinho. E é tudo isso, isso é o amor. Mas o amor pode falhar um dia. O cara brigou com a mulher brigou, falou, eu não quero saber mais. Quantos casamentos se acabam por isso? Porque o amor se acaba. Pergunta assim, por que acabou? Fala, não amava mais. Só que tem uma outra coisa, tem um compromisso. Você tem uma aliança com aquela pessoa. E segundo a palavra de Deus, essa aliança ela acaba quando um dos dois morre. Então, querido, se de repente você quer quebrar essa aliança, você pede a Deus para adiantar o seu nome, puxar a sua ficha no início, lá na fila, né? Então a fila da morte, todo mundo quer ser o último, né? E fala, próximo. Então você pede a Deus para adiantar o seu nome. Fala, me adianta aí, e eu deixo o outro livre. Você está entendendo, querido? Porque o amor, ele pode falhar. Um dia a pessoa não está bem e falar, eu não quero mais, eu não quero saber mais disso. Mas aí é onde entra o compromisso com a aliança. Um dia eu perguntei para o pastor Marcos César, meu pastor, falei, pastor, eu conversando sobre as coisas de relacionamento com ele e tal, relacionamento conjugal, e conversando ali, eu falei, e o senhor nunca pensou em deixar a pastora? Ele falou, nunca não, porque para me aguentar só ela, só Gel para aguentar seu pastor aqui, meu filho, não tem outra mulher que quer me aguentar não. Eu falei, isso é um bom motivo, né? Mas a questão, querido, que a gente brinca, mas a gente entende que a aliança está acima de tudo. Eu ouvi falar aí, eu não sei se foi a esposa de um desses homens de Deus, eu não sei se foi do Billy Graham, eu vi uma conversa dessa tem muito tempo, que falavam assim, né, que um dia ela foi entrevistada, eu acho que foi a esposa dele, assim, e no longo de tantos anos, ela falou, você nunca pensou em separação? Aí ela falou, não, porque eles estavam falando sobre casamento. Então estava falando do casamento, um só, que não pode ser quebrada essa aliança e tal. Falou, mas nos seus anos de casado, tantos anos, nunca pensou em separação? Ele falou, separação não, mas homicídio pensei muitas vezes. Tem horas que o amor pode falhar, mas aí a aliança tem que entrar, irmão, tem que permanecer. Então deixa eu te dizer uma coisa. O que quer dizer entristecer o Espírito de Deus? A palavra nos diz, verso 30, não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Querido, entristecer o Espírito está muito relacionado àquilo que nós nem mostramos para ninguém, aquilo que a gente nem manifesta, aquilo que está no nosso coração. Porque é mais fácil para nós identificarmos o que o outro está fazendo, ou o que eu faço. Aí eu tenho que me policiar. Eu falo, eu vou me policiar para que eu mude. Você, por exemplo, uma pessoa que tem um vício de linguagem, ele sempre fala uma coisa. Igual tem um amigo nosso, né, o pastor Isaac, lá de Paulo Afonso. Aí ele para não falar assim, Ave Maria, ele fala, Ave Deus.
Ave Deus. Eu não falava, né? Neto viu, conheceu lá, figura nordestino todo, Virgem Jesus. Mas, irmão, o pessoal de lá, da cidade, às vezes o pessoal crente fala Ave Maria. Muitas vezes um vício de linguagem. O pessoal da minha região lá, do sul, também fala muito isso. E um dia eu estava com minha mãe, né? Nós estivemos num culto e tal. Aí depois do culto abençoado. Terminou o culto, fomos para casa, a gente conversando aí. Eu falei, minha mãe, a senhora gostou do culto? O que é que a senhora achou? Ave Maria. Então, às vezes aí a pessoa fala, eu vou mudar. Eu vou mudar, vou me policiar e eu vou mudar. A gente identifica uma coisa, eu vou mudar. Então eu não vou mentir mais, eu só vou falar a verdade, eu vou mudar. Eu não vou falar mais isso, eu vou mudar. Mas quando é que a pessoa consegue mudar? Ele só consegue mudar para uma pessoa deixar um vício deste de linguagem, alguma coisa que está se repetindo muito. Ele pode assim ficar se policiando, mas ele vai ficar reprimindo, isso vai ficar dentro dele. Um momento isso estoura de alguma forma. Como é que ele muda? Primeiro, a gente pede sempre ao Senhor misericórdia. Mas segundo, querido, nós só vamos conseguir mudar quando os nossos hábitos forem mudando. A pessoa que conversa de uma forma errada, ele começa a ler. E isso vai entrando dele, essas leituras, essas coisas, aquilo que ele vai aprendendo, vai mudando a linguagem dele, vai mudando a sua forma de falar. No que diz respeito a Deus, eu vou lendo a palavra de Deus, eu oro ao Senhor, e esse Jesus que eu disse que tem que ser manifestado em nós, ele começa a ser manifestado em mim, eu começo agora a manifestar Cristo, e aí acontece uma mudança em mim. Então a mudança, porque o Senhor Jesus, ele diz que do nosso interior que iria fluir, não é verdade? O rio não entra, o rio sai, querido. Ele quer mudar você por dentro, ele quer mudar o seu coração. Porque a igreja ela passou muito tempo preocupada com roupas, com coisas. Eu conversando com alguns colegas, uma vez colegas pastores, eles falando, ele falou comigo assim, o que você tem contra terno e gravata? Eu falei, eu não tenho nada, eu tenho contra o calor, porque está muito quente e eu lá suando debaixo de um terno, e todo mundo com uma roupa legal, bem fresquinha. Eu tenho contra isso. Aí eles falavam assim, mas é como o pessoal diz, que quando a gente veste, a gente sente assim, até que a gente tem a aparência de uma autoridade, né? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas estão cansadas disso, de um evangelho de aparência e de alguém que pareça ter autoridade. E não é de hoje não. Nos dias do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele começou a pregar, né, o sermão da montanha, lá está a partir de Mateus no capítulo 5, no final do capítulo 7, diz que quando ele parou de pregar, todos se maravilhavam de sua doutrina, do seu ensino, porque ele falava como que tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então o que acontece é que hoje nós procuramos um tipo de autoridade que está baseado naquilo que está por fora, mas o Senhor, ele quer nos dar uma autoridade que flui. Por isso que a autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. E o Senhor nos ensina que a autoridade é conquistada como, queridos? Através do serviço, através do amor. Na medida que eu sirvo aos meus irmãos, aí eu vou. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, se nós queremos identificar por fora alguma coisa, o Senhor nos leva a identificar algo por dentro. Ele quer que você olhe alguma coisa aqui no seu coração, porque Ele diz assim, olha, você não vai entristecer o Espírito, porque você foi selado com o Espírito. O que quer dizer ser selado com o Espírito? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção
daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então por que eu não vou entristecer o Espírito? Porque o Espírito de Deus, querido, habita em mim, habita no meu coração. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: acaso não sabem, né? Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ele está dizendo: olha, o Espírito de Deus habita em você. Porque nós temos uma ideia de um Deus, uma logística de Deus, de tempo e espaço. Primeiro, Deus não está preso no tempo, porque Ele diz que, a Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não está na mesma dimensão que nós, então tira isso. Tempo para Deus não existe. E segunda coisa, a gente tem sempre essa ideia de onde Deus está. Eu venho para o culto e aqui eu me comporto bem, eu trato as pessoas bem, porque Deus está aqui. Mas assim, eu não tenho o mesmo entendimento, o mesmo sentimento de quando eu estou na rua, de quando eu estou no trabalho ou em casa. Você está me entendendo, querido? O nosso sentimento deve ser o mesmo, porque foi nos colocado na mente que igreja é o lugar onde se reúne. A gente pode até dizer, eu vou lá na igreja, mas se referindo ao lugar, a gente fala isso. Onde é que vai ser? Vai ser lá na igreja, se reunindo ao lugar. Mas eu entendo que a igreja, como nós temos dito, né? A igreja somos nós. Por exemplo, você sabe que Deus perdoa os corintianos, né? Mas quando eu falo em Corinthians, quando eu falo no Flamengo, perdoa, né? Deus perdoa os flamenguistas, amém, irmão? Mas você vai ver esse ano aí como é que vai ser. Bom, depois nós conversamos. Mas assim, a questão é, quando eu penso num time de futebol, eu penso em quê? Num lugar ou nas pessoas? Quando eu falo assim, o Corinthians, o Flamengo, eu penso na torcida, eu penso nos jogadores no campo. A gente pensa numa coisa como se fosse um organismo. O jogador está indo bem, a torcida está lá gritando, está indo mal, a torcida grita, eles se animam porque a torcida está gritando, e vai, empurrou eles, eles vão lá e conseguem. A gente pensa dessa forma. Não é verdade? A gente pensa numa coisa que é viva. Nós pensamos não apenas assim, então, cadê o Corinthians? Aí vem uma pessoa, deve ser que tem algum maluco por aí com esse nome, Corinthians. Mas aqui o seu Corinthians, aí já aparece um cara com a pele toda listradinha, preta e branca. E não é assim. Então a igreja da mesma forma. A igreja não pode ser pensada como um lugar, mas é um ser, que somos nós. Nós fazemos parte, nós somos isso, querido. Então a gente tem que deixar de lado aquela ideia, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas passam na frente de uma igreja, geralmente é a igreja católica. Quando a pessoa passa na frente de uma igreja mesmo, eu digo uma igreja, um templo católico, aí ele faz o sinal da cruz, mas porque ele está diante de algo que ele tem respeito. É interessante que quando eles passam lá, eles abaixam, e aqui eles aumentam, né? Porque aí tem-se aquela ideia também, que Deus está lá, mas aqui não está. Eu tenho respeito com aquele lugar, e não com qualquer outro lugar onde as pessoas dizem que Deus está. Então, querido, o grande problema é que eu penso que Deus está fora de mim. E o Senhor, Ele habita no nosso coração. O seu coração é o lugar da morada de Deus. É o seu coração, é o nosso coração. Então quando o texto diz que eu não devo entristecer o Espírito de Deus, nós estamos falando que eu não posso entristecer o Espírito que habita em mim, porque eu fui selado com Ele.
Se eu entendo que se um dia, meu irmão, eu vou fechar os olhos, eu morrer, e que eu terei um encontro com o Senhor, que eu não vou me perder, que eu não vou para o inferno, que eu terei um encontro com Ele, que eu estarei com Ele, essa certeza me é dada porque o Espírito me foi dado, Ele é um selo na minha vida. Quando você recebeu o Espírito de Deus, é como se você fosse carimbado, Ele, pá, é meu. Todos que me pertencem estão selados, tem meu selo. Tem meu selo. Eu estava vendo, né, como é que faz moeda. As nossas moedas, elas são feitas, né, tem uns metais. Aí o pessoal fala assim: por que não ninguém, como é que se diz, tenta piratear, né? Não sei se é falsificar, essa é a palavra, falsificar uma moeda. Eu vi uma reportagemzinha, o rapaz falando sobre isso. Por que não se falsifica moedas? Aí ele falou: porque precisa de um maquinário muito forte, muito caro. E eles pegam um pedacinho de metal e vem com uma prensa, um carimbo, e fica lá, marcado. Quando eu aceitei a Cristo, mesmo sendo metal duro, mesmo, mas havia algo de precioso em mim que o Senhor viu, e Ele me marcou. E aquela marca não pode mais sair de mim. Não sai mais. Não pode mais sair. Agora, querido, como é que eu entristeço o Espírito de Deus? O texto diz, vamos lá, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, querido, deixa eu te dizer, os pecados que entristecem o Espírito, eles estão relacionados à condição do nosso coração. Porque a maneira como o seu coração está e você é no seu interior, você vai manifestar. Você pode maquiar, dizer que é bom por um tempo, mas o Senhor, Ele vai, quando alguém fala assim, Deus conhece o coração, Deus conhece o meu coração. Você sabe o que isso quer dizer? É que você não consegue enganar a Deus. Você pode tentar enganar as pessoas, e nem mesmo as pessoas, nem sempre a gente consegue enganar. Quantas vezes eu estou conversando com Flávia, ela fala: eu sou sua esposa, eu te conheço. Ela fala: olha, meu filho, eu sou casado com você, não é de hoje não, eu te conheço, eu conheço você. Então, meu irmão, se eu não consigo enganar a minha esposa, eu vou enganar a Deus? Não é verdade? Essa é a questão. Qualquer atitude que não é a atitude do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, entristece o Espírito de Deus. Aí onde vem aquela questão, o que é o pecado? Nós estamos construindo conceitos aqui, amém, irmãos? Vocês me acompanham aí que os pensamentos estão voando. O que é o pecado? Nós pensamos sempre no pecado com um nome para ele. Pecado é mentir, pecado é roubar, pecado é fazer isso, pecado é aquilo. Mas tudo aquilo que me afasta do propósito de Deus para a minha vida, da vontade de Deus para a minha vida, é pecado. Aí ficou complicado, hein? Tudo que me afasta do propósito de Deus é pecado. Tudo que me leva para longe do meu objetivo, o objetivo para o qual eu fui criado, de manifestar a Cristo, de manifestar a Deus, qualquer coisa que me tire desta direção é pecado. Por isso que a palavra pecado usada no Novo Testamento vem de uma origem grega que quer dizer hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo. Quando você pega lá no Novo Testamento e você no português tem lá a palavra pecado, no grego está hamartia, ou uma derivação dela de acordo com o verbo, porque o grego deriva de acordo com o verbo, assim como no português. Mas está lá a palavra hamartia, na raiz dela, sempre está lá, porque diz respeito a um alvo que você errou.
Então tudo que te leva para longe do alvo de Deus, tudo que tira você do seu caminho, da sua origem. Qual é a sua origem? Nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. As pessoas querem nos levar para o passado, para consertar o nosso passado apenas, mas Ele tem que nos levar para a nossa origem, que é o Senhor Deus. E esta origem, quando nós sabemos de onde nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Se você sabe de onde você é, então você tem que acertar o seu caminho. Você diz: eu sou de Deus, eu pertenço a Cristo. Você é dele, você pertence a Ele. Então o seu caminho tem que ser na direção dele. De outra forma, é pecado, tem pecado. Tudo que te afasta do objetivo de Deus, da direção, do propósito de Deus para a sua vida, é pecado, meu filho. É por isso que pode ter alguma coisa que não é considerado pecado por aí, né? Algum tipo de comportamento, alguma coisa, e um irmão lá pode fazer, mas para mim não dá. Eu renuncio aquilo por amor ao Senhor, porque me afasta do propósito de Deus para a minha vida. E tudo aquilo que não manifesta Cristo é pecado. Deus nos chama, irmãos, o Senhor nos chama, na verdade, para ser igreja, ser Cristo aqui manifestado. Ele nos chama para ser, e nós queremos fazer, nós estamos preocupados em fazer, mas Deus nos chama para ser. O Senhor está te chamando hoje para ser um filho de Deus. Não se faz um filho de Deus, se nasce um filho de Deus, um novo nascimento da água e do Espírito, como diz a palavra. Então o Senhor nos chama para ser filhos. Você quer fazer um filho. Então o texto diz: não entristeça o Espírito com o qual vocês foram selados. Aí ele diz assim: olha, vamos trabalhar rapidinho com essas palavras aqui. Livrem-se de toda amargura. O que é amargura? Amargura é a palavra amargo. Tem gente que é amargo, azedo por dentro. Amargura é uma condição do nosso coração, um coração endurecido, por causa da falta de perdão, por causa das marcas. Um dia, eu acho que eu posso contar essas coisas aqui. Minha sogra, gente, deixa registrado isso, ainda bem que está gravando essa mensagem. Se ficar boa, vai para o YouTube, a senhora está ouvindo aí. Minha sogra é uma benção, irmão. É uma benção. Uma outra mãe que eu tive, eu tenho várias, mas é uma benção. Aí outro dia ela estava orando de manhã cedo, eu cheguei, ela estava lá em casa, eu cheguei, passei. Ela estava sentadinha assim, sentada na cama e orando. E orava e apertava os olhos assim. O olho dela que quase não tem, é pequeno, ela ficava apertando os olhos. Eu passei aquilo, assim, olhei, ela sentadinha orando, ela não estava de joelho, sentada orando quietinha e apertando os olhos. E eu passei, voltei, ela estava lá apertando os olhos. Aí depois que ela veio de lá, eu falei assim: por que quando a senhora ora, a senhora fica apertando os olhos? Porque quando a senhora ora, a senhora fica fazendo assim, ó. Ela, meu filho, e sabe o que é? É tanta coisa que a gente vai juntando dentro da gente. Tem hora que me dá uma ira assim. Eu falei: ó, Jesus, liberta dessas coisas, viu? Você pode viver sem esse fardo aí, viu? É tanta coisa que quando eu fico me lembrando, eu chego me dar uma ira. Irmão, deixa eu te dizer, às vezes nós vamos juntando no nosso coração amargura. Sabe, uma pessoa amargurada é fácil, você senta com ela, ela só fala coisa ruim. Só fala coisa ruim. Ela tira sua esperança. Meu filho, olha, minha vida está desse jeito. Amargurado. Eu vejo pessoas, irmãos, que passam por dificuldades
terríveis. Aí você pergunta: e como é que está? Não, eu estou bem. A pessoa tem algo de bom para contar ali, ó. Está morrendo e falando, abençoando os outros. Nós há alguns dias atrás, e inclusive é bom até eu falar sobre isso para dar um testemunho. Nós pedimos oração. Eu não me lembro se na igreja oramos pelo Alex, mas na célula oramos. O Alex, oramos aqui também, né? Ou foi nas células, eu não estou lembrado. Mas assim, o Alex era um moço, ele era de Itapetinga, mora em Fortaleza. E no mês passado ele sofreu um assalto, ele, né, foi assaltado e ele tomou um tiro na cabeça. E aí nós oramos por ele vários dias, irmãos. Aí quase todo dia a esposa dele mandava um áudio para o pastor Leonardo, ele repassava para mim, né? O pastor Léo lá de Itapetinga, ele repassava para mim. Irmão, mas todo dia aquela mulher mandava, eu falava assim, ó, eu mostrava para a Flávia, eu falava: olha isso aqui, ó. Ela falava: olha, irmãos, vamos continuar orando, porque eu sei que Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória, e tudo isso que está acontecendo é para a glória dele. Ela sempre falava isso, irmão. A mulher estava lá, olha, no meio da angústia. O marido, vários dias ficou em coma induzido, vários dias. Aí quando foi essa semana, eu recebi um áudio. Aí já era o Alex falando: irmãos, quero agradecer a oração de todos, eu recebi alta e eu estou voltando para casa. Falava um pouquinho embolado, mas o tempo todo aí eu falava com o Flávio, falei: quando uma pessoa, ela conhece o Senhor, ela anda com o Senhor, ela passa por dificuldade, mas ela não murmura. Uma pessoa amargurada, ela faz isso. Uma pessoa, o que é indignação? Na tradução da NVI diz indignação, mas isso é rancor, falta de perdão, querido. Rancor, indignação, calúnia, olha quanta coisa, é isso aqui. E o texto diz aí: bem como de toda a maldade, porque tem pessoas que são más. Hoje eu estava vendo, acho que não sei se foi hoje ou foi ontem, estava vendo no Face um post, uma pessoa indignada. A cada dia eu fico pensando no que é o ser humano. Aí tinha uma reportagenzinha de um cara que, um maquinista, conseguiu parar a tempo de matar um cachorro, uma cadelinha que estava amarrada num trilho. Alguém viu isso aí? Então, não foi, teve isso. Alguém fez o favor de pegar uma cachorrinha, amarrou no trilho do trem. O maquinista, quando viu de longe, conseguiu parar e foi lá e soltou o animalzinho. Aí as mensagens embaixo, você já sabe como é. Que ódio do ser humano, devia amarrar ele aí. E tudo só coisa assim: cadê a pena de morte? Aí eu peguei e deixei, geralmente eu vejo essas coisas, não deixo, mas eu fiquei assim, entendeu? Escreve, não escreve, eu escrevi esse negócio. Aí eu fui lá e botei. Espera aí, todo mundo viu o que o cara fez e ninguém viu a atitude do maquinista que parou o trem para tirar a cachorrinha dali? Aqui alguém colocou: cada dia eu olho as coisas e fico com mais raiva do ser humano, por aquilo que ele faz de mal. Aí eu falei: cada dia eu me surpreendo com aquilo que o ser humano pode fazer de bem. Porque se o cara queria matar cachorro e eu quero matar ele, eu não me torno como ele? Eu perguntei. Como é que é isso? A nossa maldade, irmão, a gente só está conseguindo ver no outro, mas nos transformamos, sabe? Porque nós criamos uma geração de idiotas, de pessoas que não sabem o que é amar o outro. Amamos coisas. O cara está no prédio, vai se matar, não tem ninguém para fazer qualquer coisa. Não, pega logo o celular, não perde isso por nada. Um dia aconteceu um acidente aqui na estrada, de uma van que bateu, estava cheio de banana, de umas frutas por dentro, bateu, o motorista morreu na hora, bateu em outro carro. E esse dia eu estava andando na rua e me lembrando da foto, tinha uma mulher dentro com uma criança. Quando tiraram a foto, estava a mulher com a cabeça no chão assim, coitada, e segurando a criança de cabeça para baixo. E de vez em quando eu fico me lembrando daquela foto que não sai da minha mente, eu fico pensando a mesma coisa. Por que aquela pessoa tirou a foto primeiro, antes de tirar a mulher de dentro da van? Nós criamos isso.
A gente não vê quem está do lado. Aí a gente fica falando da maldade do ser humano. Claro, nós não amamos mais ninguém. A maldade é tão somente a falta dessa manifestação do amor e do amor de Deus. Aí o texto diz: não entristeça o Espírito. E eu sou muito santo, e eu penso que não entristecer o Espírito é eu não brigar com o irmão, é eu não apenas isso, não falar um palavrão, não ir numa festa, não isso, aquilo. Quando o Senhor quer mudar, meu querido, Ele quer me dar um coração segundo o seu coração, para que eu possa manifestar a sua vida. Porque qual é a vontade do Espírito? O verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos. Quer dizer, eu tenho que fazer o bem, ser bondoso, manifestar aquilo que é bom, fazer o bem, ser compassivo, ter compaixão. Sejam bondosos, façam o bem, tenha compaixão uns pelos outros. Tenha compaixão. Entendeu, meu irmão? E diz assim, ó, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que perdoar. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus falando, né, em Mateus 7, no Sermão da Montanha que eu citei, a partir do verso 15, ele fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ele chega e diz: olha, cuidado com os falsos profetas, porque ele está dizendo assim: eles não vão dar coisa que presta, porque uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não dá bons frutos. E é interessante que no final do texto, né, eu acho que talvez no verso 21, se não me engano, ele diz assim: se uma árvore boa der maus frutos, ela é cortada e lançada no fogo, porque não pode dar. O que quer dizer? Eu plantei esta árvore. O cara vai lá e planta uma mangueira para dar boas mangas, e ela só dá manga ruim. Eu falei: mas a muda era boa, a planta era boa, eu mesmo escolhi as melhores mudas, e ela me dá essas mangas ruins. Ao redor, as outras mangueiras que eu plantei, das mesmas mudas, me dão mangas boas, mas essa me dá uma manga ruim. E eu tento com ela 1 ano, 2 anos, depois o que é que faz com ela? Eu não sou especialista em manga, mas aqui tem gente especialista. Você vai fazer o que com aquele pé de manga que só dá manga ruim? Corta, lança no fogo. Por isso que tem pessoas, não se escandalizam, que Deus tem tanta compaixão dele, que pega e leva ele para a glória logo. Leva ele para a glória. Falou: meu filho, você é para ser uma árvore boa, mas está dando fruto ruim, vem para perto de mim, que tu não escandaliza ninguém, fica melhor aqui no céu do que aí na terra. Eu tenho que ter compaixão, irmão. Eu tenho que ter paciência. Você quer manifestar Jesus? Você vai ter que ser assim. Não é um caminho fácil, porque o Espírito é contrário a toda maquiagem. O Espírito de Deus é contrário a toda maquiagem. Às vezes a gente se revolta. Eu vou falar para você, às vezes eu me revolto, eu posso me espernear, mas eu tenho que orar e pedir: Senhor, me muda, me transforma. É comigo. Jesus chega ali, Mateus 23, o Senhor fala muito para os fariseus. No verso 15 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aí o que isso quer dizer? Quando eles encontravam uma pessoa que queria ser judeu, mas não nasceu na Judéia, ele não era israelita, mas ele queria praticar a religião judaica, ele queria andar, viver como um judeu. Então ele batizava ele tinha que se vestir como judeu, comer como judeu. Ele não ia comer nem porco, nem caranguejo, nem avestruz, nem coelho, nem caça nenhuma, só ovelha, né? Cabra, oi, galinha, essas coisas, alguns animais assim.
Ele só ia comer isso, ele ia se vestir daquela forma, ele ia agir daquela forma, ele ia ser sempre assim. Mas aquela pessoa, coitada, ela estaria presa a todas aquelas práticas, mas ela nunca podia se apresentar diante de Deus, porque ela não era um judeu. O nosso farisaísmo, o que é que faz? Nós pegamos uma pessoa e a gente muda ela de lugar. Fala, olha, você estava indo para o bar, agora você vem para a igreja domingo. Você ia para o inferno, agora tu vai para o céu. Você se vestia dessa forma aí, agora você vai se vestir dessa forma aqui. Você falava dessa forma, agora você vai falar do nosso jeito. Tem gente que até o apelido perde, né? Eu acho que se o apelido for uma coisa pejorativa, deve perder realmente. Mas tem gente que quando ele se converte, eu me lembro assim de vários colegas meus que a gente conhecia ali da rua. Ô fulano, ô tal, tinha aqueles apelidos. Quando chegou na igreja, o pastor que tinha lá mudou o nome, todo mundo botou o nome de verdade dele, que era que ninguém sabia quem era. A gente conhecia, prazer, né? Monsuete. Então, a gente ia aprendendo o nome de novo, porque ele tinha que ser aquilo ali. Ele não podia mais ser o Zezinho, ele não podia, né, ser mais nenhum outro nome, ele tinha que ser aquilo ali. Nós fazemos isso com as pessoas, elas ficam felizes, acham que vão para o céu, muda tudo, mas não muda por dentro. Quando já é um dia aquela pessoa que não recebeu uma transformação, que não nasceu de novo, que não aprendeu isso aqui, ele vai e peca. E aí ele fala assim, meu Deus, eu pequei, e agora que eu pequei eu estou condenado, vou para o inferno. Então já que eu vou para o inferno, deixa eu me lascar logo de uma vez. Se joga no pecado, se desvia. O tanto de gente desviada que tem da igreja, fora da igreja, é por que você acha? As pessoas não aprenderam a amar o Senhor, não aprenderam isso aqui. Nós já vamos encerrar aqui. Eu só quero ler um texto com vocês. Aliás, 2 textos aqui. Ainda em Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Esse texto ele fala sobre o que é o ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Eu acho interessante como a gente pega só uma parte do texto. O texto que nós lemos diz, não entristeçam o Espírito. Nesse aqui ele diz, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Massa, amém? Agora, como eu vou te falar aqui. A gente pegou esse texto, deixem-se encher pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia, aí todo mundo ora em línguas, pula, mas ele fala, deixe-se ser pelo Espírito. Como, meu filho, eu vou te falar. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, dando graça constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se, olha, sujeitem-se uns aos outros pelo temor de Cristo. Aí diz, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça do corpo, do qual ele também é o Salvador. Assim também como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sujeitem-se em tudo aos seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E aí vamos pular aqui, que ele vai falar de Jesus. Aí ele vai lá e diz assim, olha, ele segue o texto, filhos, obedeçam aos seus pais, honra o teu pai e tua mãe. O capítulo 6 vai falar. Aí fala para o pai, verso 4, não irrite o seu filho. Aí ele fala assim para o escravo, não é que ele era a favor da escravidão, mas já que estava escravo e tinha uma lei, não era contra. Ele fala, escravo, obedeça ao seu senhor como você obedece a Deus. Sirvam os seus senhores, vocês que trabalham, deem o melhor de si. Você quer ser cheio do Espírito, meu irmão? Então cuide de quem está do seu lado, ame sua esposa, cuide do seu filho,
Honre o seu pai, honre sua mãe, se submeta ao seu marido, sirva ao outro, trabalhe como se o seu trabalho dependesse de você, seja o melhor naquilo que você faz. Isso é ser cheio do Espírito. É disso que está falando. Deixem ser cheios do Espírito. Como? Desta forma. Amém, querido? Você está me entendendo? Deixe de ser cheio do Espírito, porque o que o Senhor quer, eu volto a dizer, não é que você faça alguma coisa, mas Ele quer que você seja. Você tem que ser. O verbo ficou bem dizido, mas é isso na verdade. Você tem que ser. Ele não chama aqui para você maquiar algo, um comportamento. Ele nos chama não é apenas para amarmos a Ele, mas para manifestarmos Ele. Tem um outro texto aqui, o último texto que eu quero ler com você. Esse texto eu estava lendo hoje com Flávia, me impactou muito. Eu estava orando cedo, me lembrando desse texto. É Romanos 12. Romanos 12. Ele diz assim, eu quero ler com você a partir do verso 14. Você quer entender como não entristecer o Espírito, como ser cheio do Espírito? Está aqui. Diz aqui, ó, abençoem aqueles que os perseguem. Eita, negócio difícil. Aqui deu nas costas, velho. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Porque muitas vezes nós estamos chorando com os que choram. O cara está lá chorando, o pai morreu e nós estamos fazendo graça na frente do velório. Mas nós estamos chorando com os que choram. Sentir a dor do outro. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos, aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal, mas procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quer dizer, você não vai nem falar, Deus está na mão do Senhor. Fala assim, alguém me feriu? O Senhor é que sabe o que é que faz, se quiser. A nossa atitude tem que ser aquela de Jesus, de falar assim, Senhor, Ele não sabe nem o que faz, perdoa, não acrescenta isso na conta dele. Olha só, ele diz assim, ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Ou seja, o que quer dizer isso? Que quiser amontoará brasas vivas, ele vai ficar assim, ó, sabe, se queimando por dentro. Falou, eu fiz tanto mal com essa pessoa e ele faz isso por mim. E o texto encerra dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Alguém te fez o mal, alguém te machucou, te feriu, te marcou, foi injusto com você, vençam o mal com o bem, querido. Nosso maior desafio, eu falei, é amar. Nosso maior desafio é amar. Não entristeça o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia do juízo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu sei que essa palavra é simples, mas eu sei que ela mexe com muita coisa em mim. Eu falando de mim mesmo, eu aqui. A impressão que eu tenho é que o Senhor nos ensina alguma coisa, depois Ele deixa a gente caminhar. Nós vamos vendo como é que a gente se sai. Ele vai olhando e depois fala, filho, volta aqui para você aprender de novo. Quem
te amaldiçoou ou tem te amaldiçoado? Quem te odeia, filho? Porque você vai ter que amar essa pessoa. Lembra daquilo que nós repetimos muitas vezes aqui? O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Você ama, vai ter que fazer alguma coisa. É hora de ser. A igreja, ela tem que ser. Ela tem que ser a noiva e manifestar as obras da noiva. Se você quiser fazer, você vai até fazer por um tempo, mas um dia você vai se cansar. Mas ninguém pode negar aquilo que ele é. Você não pode negar aquilo que você é. Se você é a noiva de Cristo, se você é filho de Deus, você não pode negar o que você é. Isso vai se manifestar também. Esse é o nosso grande desafio. Vamos orar ao Senhor neste momento. Você tem dificuldade nisso, querido? Peça a Ele agora, Senhor. Eu sei que o Senhor te trouxe aqui neste lugar, querido, hoje, porque Ele quer fazer uma limpeza em você, na sua vida, no seu coração. Foi juntando tanta coisa aí. Talvez você vai precisar hoje confessar a indignação. Quantas vezes nós ficamos indignados? Talvez você vai ter que confessar hoje o rancor, a falta de perdão. O quanto você se sentiu injustiçado porque alguém te ofendeu. E você nem consegue amar essa pessoa. Tem pessoas aqui que se sentem injustiçadas com Deus. Mas, querido, não atribua a Deus aquilo que os homens te fizeram, ou aquilo que a vida te fez. E eu ainda quero dar um passo adiante. Se alguém te ensinou que pelo fato de você servir a Deus, que nada de errado vai dar, nada mais vai dar errado na tua vida, libera até perdão para essa pessoa, porque Jesus nos disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Eu venci o mundo. Ele está dizendo: olha, meu filho, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Vocês também vencerão. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite nós colocamos aqui, Pai, nosso coração, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, a nossa dificuldade em amar, a nossa dificuldade em manifestar o Senhor. Oh Pai, quantas vezes temos entristecido o Teu Espírito com as nossas gritarias, com a nossa grosseria. Quantas vezes temos entristecido o Espírito com o nosso senso de justiça própria. Quantas vezes temos entristecido ao Senhor com as nossas murmurações, com o nosso desejo de vingança, com a nossa maldade, com a impureza. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje nós não queremos uma solução para aquilo que nós estamos vivendo, apenas assim para o efeito. Nós queremos uma solução para a causa. Nós queremos um remédio. Não é para tirar a febre, nem é para acalmar a nossa, tirar, digamos, passar alguma coisinha sobre as nossas feridas, passar uma anestesia. Nós precisamos de uma cura para a enfermidade que está gerando esta dor. Nós precisamos de uma cura para a alma, para o espírito. Nós precisamos de uma cura, Senhor, porque eu sei que a Tua vida será manifestada em nós, por meio do Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor
nos leve ao entendimento da tua vontade. Nós temos visto aqui que o nosso maior desafio é amar, mas a tua palavra nos diz que nós temos que amar um ao outro, amar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou. E o teu amor se manifestou a nós de uma forma muito, muito forte, muito agressiva, muito intensa, porque o Senhor se entregou por nós. Como poderemos então assim, Senhor, da mesma forma, manifestar o nosso amor pelo outro? Nos ensine a viver pelos nossos filhos, viver pela nossa esposa, pelo marido, pelo nosso irmão, viver pelo outro. Amar a Deus e servir o homem, cuidar daquele que está do nosso lado. Quantas vezes como igreja nós temos entristecido o teu Espírito com a nossa impiedade, com a nossa falta de compaixão. Em nome de Jesus eu te peço, nós queremos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da tua vontade. Eu sei, ó Pai, que essa é a tua igreja, aqui estão os teus filhos, e nós queremos apenas manifestar a vontade do nosso Pai. Nós queremos apenas manifestar quem nós somos em Ti, meu Deus. Não importa aquilo que o mundo falou ao meu respeito, mas o importante é aquilo que o Senhor me falou, aquilo que Ele me disse que eu sou, aquilo que Ele falou que nós somos. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. O grande problema nesses dias, queridos, é que nós somos ensinados a resolver a nossa situação. Eu sou ensinado a resolver a minha situação, e não importa o que aconteça com o outro, eu resolvo a minha situação. Mas o Senhor, Ele não quer manifestar algo que seja apenas em mim, através de mim. Ele tem que ser através de nós e em nós, querido. Tudo que Ele fizer na minha vida é para alcançar quem está do meu lado, para abençoar quem está do meu lado. Quantas pessoas doentes, enfermas no seu coração, na sua alma, talvez Deus colocou na sua vida. Pessoas que estão amarguradas e que não têm esperança. E quantas vezes essas pessoas nos ferem, irmãos, porque elas só têm isso para dar. Elas nos ferem. Essa semana eu assisti um vídeo, os caras botaram um gatinho num canto assim, e esse cara assustando o gato ficou parecendo um leão. Coitado, tadinho do gato. Os meninos brincando com ele, pirraçando o gato. Existem pessoas que estão assim, irmãos. Elas estão acuadas, feridas, tem tanta coisa na alma ali, tão amargurada, e as pessoas vêm e nos ferem. Elas estão, na verdade, o que elas querem, algumas vezes, quando elas fazem alguma coisa de ruim conosco, elas estão dizendo: ei, eu estou aqui, ó, me enxerga, preciso de você, faz alguma coisa por mim. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer com o mal, vença o mal com o bem. Não entristeça o Espírito, não entristeça o Espírito de Deus, com o qual nós fomos selados, não é verdade, queridos? Longe de nós, né? Longe de vocês, toda amargura, toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém, querido.